Bom, como eu não sei em que fuso horário você se encontra, então bom dia, boa tarde e boa noite. Eu me chamo Thiago Maitá, sou trader profissional desde janeiro de 2015 e cofundador e professor da Escola de Traders NeuroTrade. Eu sou especializado em tape reading, o que é popularmente conhecido como leitura de fluxo. E hoje a gente vai falar sobre um dos temas da leitura de fluxo. Selecionei um tema extremamente importante e relevante para vocês, que é o Trade Leading Analytics, tá? Mas sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Para que a gente possa ganhar espaço de tela, enquanto eu estiver dando aula por slide, eu retirei a minha câmera, tá? Porém, caso seja necessário, eu voltarei com a câmera para que a gente possa, olho a olho, fazer nossas considerações, ok? Então vamos lá. Bom, primeiramente eu gostaria de me apresentar, já que esse é nosso primeiro contato. Eu sou trader profissional, como eu falei para vocês, desde janeiro de 2015, mas desde maio de 2016 eu fecho regularmente todos os meus meses no positivo. Isso é possível porque eu encontrei minha maneira de operar, eu encontrei o meu jeito operacional que deu certo. Tiago, qual a diferença desse lapso temporal entre janeiro de 2015 e maio de 2016? Veja, de janeiro de 2015 a maio de 2016 eu já era lucrativo, porém existiam alguns meses que eu fechava no positivo. Como eu respeitava meu gerenciamento de risco, os meus meses no positivo suportavam em muito os meus meses no negativo, tá? Porém, eu fui entendendo aonde eu errava e fui selecionando, através de estatísticas, as melhores operações, o que eu acertava mais. As melhores operações, quando eu me refiro às melhores operações para mim. O pessoal sempre me pergunta por que eu demorei tanto tempo para começar a dar aula. E eu sempre fiz uma distinção muito clara entre o trader operador e um professor. Operador eu sou desde até antes de 2015, mas assim, profissionalmente desde janeiro de 2015. Eu sou um operador e um bom operador. Porém, para que eu fosse professor, eu tinha que desenvolver uma metodologia do que eu opero. E demorou um pouco para que essa metodologia fosse desenvolvida. Então, eu só comecei a dar aula, de fato, no final de 2019, porque foi quando eu consegui desenvolver essa metodologia através de pedidos de amigos. Inicialmente, eu não gostaria de dar aula para muitas pessoas, então foi pedido de amigos que eu desse aula a eles, e eu fui desenvolver uma metodologia que eu pudesse ajudar eles, né? Aquilo deu certo, eles recomendaram para amigos e assim foi indo, né? Eu me transformei como professor por acaso, então eu não busquei essa profissão, ok? Muito embora eu depois que comecei a ensinar, me apaixonei por ela. É muito gratificante ver o resultado dos alunos. Bom, então vamos para o nosso conteúdo de fato. Então, o que seria um Trade Leading Analytics? Ele é um trade capaz de aprender com os dados ofertados pelo próprio mercado e tomar decisões racionais em cima do que estes dados mostram. Ora, de que dados eu estou falando? Eu estou falando dos dados ofertados pelos negócios ou expectativas de negócios do mercado, tá? E que decisões racionais são essas? São as decisões que eu tomo a partir da interpretação desses dados. Ou seja, é impossível para mim, vendo o gráfico, tomar uma decisão racional nessa perspectiva que a gente está falando, desse Trade Leading Analytics, porque eu não consigo ter suporte desses dados. Esses dados eu só consigo ver a partir dos negócios fechados ou dos negócios por fechar. Os negócios realizados pelos players não podem ser escondidos. E eu coloco aqui em regra. Por que eu coloco em regra? Porque existem algumas modalidades que são colocadas no negócio, na verdade uma especificamente, que é o chamado lote escondido. Eu não vou me adentrar muito dentro dessa operação, porque é uma operação que exige mais experiência, então a gente teria que ter muito mais tempo de aula, de convívio,
para que a gente possa, de fato, desmembrar essa operação. É uma operação que é própria para trades mais experientes, as pessoas que têm o olho mais treinado. Mas é uma operação extremamente relevante. Por quê? Porque o grande player vai tentar esconder uma posição e se você conseguir identificar ela, você vai saber que daquela posição você tem uma extrema região de interesse de defesa. Então veja, Thiago, por que diante de todo este cenário você não só ganha? Porque existe uma relação aqui que a gente vai ter que respeitar, a relação do tempo com a tomada de decisão. E esse tempo, quando eu falo ao tempo que acontecem os negócios, diferente do tempo que eu tomo a decisão. Ou seja, os negócios estão acontecendo no tempo X, e eu demorei a interpretar o tempo X. Eu entendi que era aquela região, mas tomei a decisão no tempo Y. Ora, eu tomei a decisão na região correta? Tomei, mas eu errei o tempo. E errando o tempo, eu fico fora. Eu começo a me expor mais. A equação não entra redonda. Não é uma equação exata. Então, eu preciso, antes de qualquer coisa, fazer com que essa relação tempo e tomada de decisão, ou seja, tempo e reação, seja equânime. Essa relação precisa ser muito bem orquestrada. Não coloquem na cabeça de vocês que isso é impossível. Não é. E é mais fácil do que vocês pensam. Eu não vou dizer a vocês é fácil, porque eu estaria sendo leviano. Mas eu posso dizer a vocês, sem nenhuma levianidade, que não é difícil. Tá? Não é difícil. Existem mecanismos que a gente vai adotar para que essa tomada de decisão seja rápida. Ok? Isto posto, vamos para a seguinte afirmativa. É possível ver a posição dos players desde sua montagem até sua posição atual. Como assim, Thiago? Eu consigo ver um player montando posição e eu consigo ver qual é a posição atual dele. Qual a diferença de um para o outro? A montagem de posição, via de regra, se dá em início de mercado. Tá? Ela pode ser em outro momento? Pode, principalmente quando o player vira a mão. Ele vira a mão e vai montar a posição de novo. Isso acontece muito? Demais. Mas os players maiores, via de regra, depois que montam a posição, seguram. Mas vamos lá. Então, a montagem de posição de um player, a gente consegue ver ele montando, mas também consegue ver a posição atual, que é muito maior do que a montagem. Tá? E a gente vai conseguir ver essas duas coisas através de que ferramentas? Book de ofertas, Times in Trades ordem original e Times in Trades saldo de corretoras. Tiago, tive dificuldade, como é que faz? Eu vou explicar cada um deles. Cada um deles vai ser explicado. E vamos lembrar também que a gente vai ter uma aula só para tirar a dúvida, uma aula ao vivo, onde a gente vai só tirar a dúvida dessa aula e a gente vai operar ao vivo. Vocês vão escolher uma data de replay qualquer, eu não vou saber, na hora que a gente vai escolher a data de replay, vocês vão escolher qualquer data, e a gente vai operar ao vivo. E eu vou parando trade a trade para explicar as condições de entrada nos trades, os stop loss que eu estou apregoando, meus alvos, todos baseados nessas informações que a gente está tendo agora, ok? Então, é muito importante que vocês não percam essas aulas ao vivo. Primeira ferramenta que a gente vai conhecer é o book de ofertas. Antes da gente desmembrar o book de ofertas, eu queria falar para vocês que sempre, quando a gente falar de tape reading, de fluxo, a gente vai estar adotando a seguinte perspectiva. Do meu lado esquerdo, sempre vai estar o comprador. Do meu lado direito, sempre vai estar o vendedor. O que é que a gente vai precisar ver? Aqui a gente vai ter a coluna do agente. O agente seria a corretora. Aqui a quantidade de contratos apregoados e aqui o preço que essa ordem é apregoada. Como está do lado esquerdo, essas apregoações dessas ordens apregoadas são de compra. Do mesmo jeito aqui. Aqui eu tenho um agente. Aqui, ó, eu tenho um agente. Aqui eu tenho a quantidade de contratos de ordens apregoadas. Tá? E aqui eu tenho o preço que essas ordens foram apregoadas. Como está do meu lado direito, ela é de venda. Tá? Tiago, eu não estou entendendo essa questão de ordens apregoadas.
Veja, pessoal, a gente tem dois tipos de ordem, e somente dois, no mercado financeiro. Eu iria explicar ela um pouco mais na frente, mas para que a gente tenha esse fechamento de raciocínio, eu vou explicar agora. Eu tenho dois tipos de ordem, ordens apregoadas e ordens a mercado. Tá? Tiago, eu continuo não sabendo. Beleza, vamos lá. Imagine que A tenha duas maçãs. E A queira vender as duas maçãs por um valor global de R$15. Beleza? Agora imaginemos que B tenha R$20 na carteira, mas queira comprar as duas maçãs, mas só quer pagar 10. Ele não quer pagar 20 porque ele quer ficar com R$10 de troco no bolso. Veja, se B e A continuarem nessa posição, não existe negócio. O que é que acontece? B começa a sentir fome, tem urgência, vai lá e paga os R$15 de A, ficando só com R$5 de troco. Ou seja, ele pagou aqui, ele não tem mais isso, fica com R$5 de troco e as duas maçãs. Ok? Beleza, Tiago, continuei me entendendo. Vamos lá. Quem fez a movimentação para que o negócio fosse fechado? B. Porque se B não paga o preço de A, jamais o negócio sairia. No primeiro momento, B e A eram players de ordens apregoadas. B só queria pagar 10, A só queria pagar 15. Porém, B teve uma necessidade urgente, a fome. E ele foi lá e agrediu o preço de A. Ele deu fecha. Então, a ordem de agressão é a ordem que fecha o negócio. Necessariamente, a ordem de agressão vai ser... Todas as ordens de agressões vão ser executadas, mas nem todas as ordens apregoadas serão executadas. Imaginemos um segundo cenário onde B não quer pagar os 15 de A e A também não quer vender por menos de 15. Ambos estão com ordens apregoadas, mas esse negócio não seria fechado, porque eles não chegaram a um acordo, ninguém cedeu. Essa é a grande diferença. Uma ordem apregoada, ela não necessariamente é executada, mas uma ordem de agressão, ela necessariamente é executada. Ok? Então, a gente já viu que nessa coluna eu tenho um agente, que nessa coluna eu tenho a quantidade de contratos que foram dispostos, e nessa coluna eu tenho o preço que foi disposto, o contrato. Então, vamos analisar aqui. Ó. Eu tenho aqui a Aurama, que é o agente, tá? A corretora. Ela apregou 5 lotes no preço de R$ 5.333,50. E ele apregou na compra ou na venda? Está do lado esquerdo, compra. Tiago, essa ordem que a Aurama apregou, ela vai ser executada? Veja, se ela é ordem apregoada, quer dizer que ela pode ser executada, mas eu não tenho a garantia que ela será. Ok? Tanto a Aurama pode tirar essa ordem, quanto pode ser que o mercado não vá executar ela, que o mercado suba antes de chegar nessa condição de preço. Vamos analisar, então, aqui mais profundo, tá? A gente vai ver aqui a BTG. A BTG apregou 30 contratos no preço de R$ 5.345,50. A BTG é o agente, quantidade de contratos é o 30, e aqui é o preço que ele apregou os 30 contratos. E a BTG está apregoando em compra ou venda? Ela está do lado direito, então ela apregou na venda esses 30 contratos. Vocês podem ver que no meu profit ele faz um destacamento por volume de lote. Quando você vê, quando ele chega em 30, ele destaca de branco. Então, de 30 para cima. O que seriam isso? Seriam as ordens institucionais. Eu vou explicar para vocês sobre ordem institucional ainda hoje, um pouquinho mais na frente. Mas só para que vocês entendam e não fiquem confusos com essa coloração, é isso. De 30 para cima é ordem institucional. E eu programei meu profit a colocar esses 30 contratos. Bom, vale salientar que eu estou falando aqui de dólar cheio.
Tiago, mas eu não opero o cheio, eu opero o mini. Beleza, você pode até operar o mini, mas você só pode operar o mini vendo o cheio, porque o cheio leva o mini, tá? O mini é arbitrado pelo cheio, é o cheio que arbitra. Times in Trades, ordem original. Vocês lembram que a gente tinha aquela ordem de agressão? Pronto, a ordem de agressão a gente vai ver nessa ferramenta, o Times in Trades, ordem original. Essa ferramenta, especificamente, que eu coloquei para vocês aqui, ela está como uma ferramenta filtrada, tá? Então, ela só tem de 50 lotes para cima. Porém, eu utilizo as duas. Eu utilizo essa filtrada para eu ver as regiões de preço onde tiveram maior briga e ver quem é que está atuando nelas. Mas eu também uso a normal dentro daquela mesma perspectiva, para ver as ordens institucionais no meio das ordens de HFT. Então, as ordens também que eu vou filtrar como ordem institucional são ordens de 30 lotes, tá? De 30 lotes, não, perdão, 30 contratos, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar entender o que é isso. Mesma história. Se está do lado direito, se o agente está sendo revelado do lado direito, do lado esquerdo, perdão, ele é comprador. Se ele está revelado do lado direito, ele é vendedor. Logicamente que aqui em cima vocês vão ver, e aqui também vocês vão ver o nome do agressor. Eu configurei meu profit para, quando fosse vendedor, ele ficar vermelho, quando fosse comprador, ele ficasse azul. Mas pode ser que sua ferramenta não esteja configurada, então você vai ter que adotar essa perspectiva. Então, vamos tentar ler aqui, ó. A Guide, ela agrediu, fez uma ordem de agressão de 95 contratos no preço dos 5.334, tá? A Guide agrediu como? Em venda. Olha a coluna que a Guide tá, ela é vendedora. Já a JP Morgan, o agente, agrediu 105 contratos, fez uma agressão de 105 contratos no preço de 5.342,50. E ele agrediu como comprador, tá? Lembrando que JP Morgan está do lado esquerdo, então ele é sempre comprador. A gente vai ler dessa forma o Times in Trades, ordem original, tá? Tiago, estou com dificuldade. Não tem, velho. Se você continuar lendo, você vai pegar isso rapidinho. Isso é muito fácil. Vamos lá, vamos ler mais um pouco. A BTG, o agente, agrediu com 260 contratos no preço dos 5.335,50 na venda. Tá? Então, a BTG fez uma agressão de venda de 260 contratos no preço dos 5.335,50. Vamos ver mais. A XP fez uma agressão de 100 contratos como compradora no preço de 5.333. Então, a gente vai sempre ler dessa forma. Ok? Então, vamos para a próxima ferramenta agora. Times in Trade, saldo de corretoras. O que seria o Times in Trade, saldo de corretoras? Bom, ele é uma ferramenta que revela o saldo de contratos que uma corretora tem no mercado. Então, vamos dar uma olhadinha aqui para a gente entender. Na primeira aba, primeira coluna, a gente vai ver aqui a corretora. Lendo essa primeira linha aqui, a gente vai ter Bradesco como corretora. Tem um saldo de 10.385 contratos. Esse saldo é de contratos comprados no preço de 5.280,73. Muita gente, quando vê isso, vê que ele é comprado porque ele está verde. E isso não é a realidade. Está verde ou vermelho quer dizer que determinada corretora está ganhando ou perdendo. Tá? Nesse caso, como ele é comprado, o preço está trabalhando acima desse preço dele. E por isso ele está com saldo financeiro positivo. O que vai definir se os contratos dele são comprados ou vendidos é ele não ter um sinal aqui na frente ou ter um sinal, esse menuzinho. Se tem um menuzinho, o sinal quer dizer que o saldo de contratos deles é negativo, ou seja, ele está operando vendido, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A UBS está com saldo de contratos vendido de 2.240 contratos no preço de 5.356,05. E ela está ganhando, olha que está verdinho. Ela está ganhando, tá? Vamos ver então o comprado vermelho. Nova Futura
está com saldo de contratos comprados de 290 contratos, tá? No preço de 5.379,85. Então, ela está comprada, mas está perdendo dinheiro, tá? Ela está perdendo dinheiro. Então, vamos ver aqui, a ativa está com saldo de contratos vendidos de 785 contratos e o preço dela está em 5.294,74. E ela, nesse caso, está perdendo dinheiro, ela está operando deficitária. Então, é assim que a gente vai ler o Times in Trade, saldo de corretoras. Para que é que isso vai me ajudar? Como isso vai me ajudar? Veja, se eu sei a posição atual, por exemplo, do Bradesco, está aqui, o Bradesco está aqui, e a posição atual dele é essa aqui. Eventualmente, o preço vai, vem caindo, volta, faz uma correção, chega no Bradesco, tá? O Bradesco vinha subindo, fez uma correção, chegou no preço do Bradesco. Beleza? Chegou. Vamos lá. Quando ele chega no preço do Bradesco, a gente tem o preço médio do Bradesco, o Bradesco começa a colocar mais mão. Ou seja, ele começa a agredir mais, começa a colocar mais ordem apregoada. E eu vou lá e verifico que aquela é a posição atual dele. E isso me dá subsídio de entrar junto com ele. Porque eu, enquanto pequeno player, só posso tomar uma decisão a partir da decisão do grande. Não sou eu que protejo ele, é ele que me protege. Então, só dá para eu entrar em uma operação depois que o grande se consolidar dentro dela. Então, uma das formas de consolidação é essa região de preço, onde ele mesmo, a corretora, faz essa defesa do preço, porque é uma região importante para ele. Uma dessas regiões importantes é o preço atual, é o preço médio que ela se encontra. Vamos lá, vamos seguir em frente. Bem, pessoal, existem dois tipos de ordem. Eu falei para vocês agora, antes, e vou falar agora de forma mais específica. As ordens institucionais e as ordens por HFT, que são as chamadas ordens de robô. Como são as ordens institucionais? As ordens institucionais são qualquer ordem acima de 30 contratos do cheio. Tiago, por que 30 contratos? 30 contratos são 6 lotes. Vamos lá. 6 lotes do cheio é o que a gente vai perseguir como ordem institucional. Porém, cada lote do cheio tem 5 contratos. Se eu fizer um vezes outro, eu vou encontrar 30, tá? Então, eu sei que 30 são as ordens institucionais. O que tiver abaixo de 30, então, é o quê? Ordem de HFT robô. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai fazer a seguinte premissa. Maior ou igual a 30, eu sei que o sinal nem é esse, mas vamos lá. Maior ou igual a 30 é uma ordem institucional. Menor do que 30, ordem de HFT robô. Então, vamos lá. A ordem da GAI aqui, ó. Vou botar de outra cor para a gente ver melhor. Essa ordem aqui da GAI, ó, ela é uma ordem institucional. Essa ordem da Nova Futura, ela é uma ordem de HFT. Essa ordem aqui da Genial, ela é uma ordem institucional. Essa ordem aqui da Credit, essas ordens todas, elas são de robô. Tiago, mas eu estou vendo que a Credit aqui, agrupando, ela tem mais de 30 lotes. Veja, pessoal, esses 30 contratos, perdão, 30 lotes não, 30 contratos. Esses 30 contratos têm que estar em uma única ordem. Porque se ele tiver assim, ó, solto, pode ser de bancas diferentes, pode ser por programações por tempo diferente. Então, eu não posso me confiar nisso. Essas são ordens de HFT. Para que a gente considere, ela tem que estar em uma única ordem, acima ou igual a 30. Seja no Times in Trades, seja no book de ofertas, a lógica é a mesma. Se tiver 5, 5, 5, 5 e somado der mais de 30, não adianta, não vale. Continua sendo ordem de HFT. A gente persegue as ordens que em uma única ordem tem de 30 a mais de 30, tá? Ou é igual ou maior do que 30, ok? Essas são as ordens institucionais. E decorem, estudem, porque é extremamente relevante a gente saber o que é uma ordem institucional
a diferença para uma ordem de HFT. A gente sempre, sempre vai perseguir essas, porque elas são muito mais assertivas, ok? Bom, fora essas ferramentas, a gente vai ter algumas ferramentas auxiliares, o SuperDoom e o Volumetric Price. Bom, o SuperDoom, tá? Como é que funciona o SuperDoom? O SuperDoom é uma ferramenta que você vai utilizar exclusivamente para lançar ordem. Como eu lanço ordem no SuperDoom? Você sempre vai lançar ordem clicando no botão esquerdo do mouse. Se você quer lançar ordem de compra, você vai clicar do lado esquerdo. Esquerdo, compra. Se eu quero lançar uma ordem de venda, eu chego aqui e clico no lado direito. Tá? Direito, venda. Como eu falei para vocês, sempre esquerdo, compra, direito, venda. Então, com um clique, se você configurar a sua ferramenta, a minha é configurada, com um clique, você já pregou a sua ordem. As ordens aqui que eu coloco são sempre apregoadas? Sim, se você coloca aqui, sim. Se eu quero botar uma ordem a mercado, o que é que eu faço? Compra a mercado ou venda a mercado, tá? E aí esse botão inverter ou zerar. O zerar é quando você quer zerar uma operação e quer fazer ela de forma mais rápida. Então, você clica o zerar. O inverter, você não clica, tá? Assim, é proibido. Eu costumo dizer que é proibido. Então, a gente sempre vai estar pregoando aqui. Por que eu vou estar pregoando aqui? Porque eu escolho qual é meu preço de entrada. Eu, particularmente, Thiago, quase não uso ordem a mercado. Né? Eu uso especificamente uma operação que é a operação de arbitragem. Somente ela, tá? Eu não uso ordem a mercado. Minhas ordens são sempre apregoadas para que eu possa escolher o preço exato que eu vou entrar. Por que, Tiago? Porque a grande diferença de quem opera gráfico para quem opera fluxo é porque os stops do fluxo são muito mais baratos. Então, assim, via de regra, meus stops são 3,5 pontos. Estourando, eu faço um stop de 5 pontos. Mais do que isso, não, porque fica difícil de recuperar. Já o stop do grafista, ele parte de 10 pontos. Menos do que isso, eles nem começam, tá? Então, é mais do que o dobro do que eu faço. Né? Normalmente, eles fazem stop até maior do que 10 pontos. Então, eu particularmente não utilizo, tá? Eu não utilizo stop grande, utilizo stop curto. E para que meu stop seja curto, eu tenho que escolher um preço específico de entrada. Eu não posso escolher uma região toda, eu tenho que escolher um preço específico de entrada. E sempre o pessoal pergunta, Tiago, essas ordens aqui do lado são as ordens apregoadas, porém eu não me guio por elas, tá? Eu sempre me guio lá no book de oferta mesmo, tá? Eu prefiro. Bom, por último, a gente vai falar sobre o Volume at Price. E o que seria o Volume at Price? É uma representação gráfica do volume dos negócios fechados no mercado, tá? A gente vai estar falando sempre de volume de negócios fechados no mercado. Tiago, por que a barrinha é verde, vermelha e essa branca? Bom, vamos começar pela branca, tá? A branca são os negócios fechados em leilão, tá? Aqui provavelmente foi o preço de abertura, o leilão deve ser o leilão de abertura aqui. Já essa barrinha vermelha quer dizer que foram os negócios fechados com agressão de venda. E aqui essa barrinha verde quer dizer que foram os negócios fechados com agressão de compra. Tiago, se então essa barra vermelha está maior do que a verde, então quer dizer que é uma região de venda? Não. Lembrando que os negócios fechados com agressão também tiveram do outro lado ordens apregoadas. Essas ordens apregoadas podem inclusive ser todas de um único play e ele tem muito mais interesse na região do que os players que agrediram. O que é que a gente vai ver então com esse volumetric price? A gente vai ver regiões de acúmulo de negócio. Como é que funciona isso? Veja, eu tenho uma região aqui de grande acúmulo de negócio, que começa a dar entrada aqui. Aqui a gente tem, ele diminui e volta, e aqui a partir daqui ele começa a entrar e começa a subir o volume de negócio. Quanto mais volume de negócios fechados em uma região, menor a volatilidade do preço dentro dela. Quanto menos volume de negócio fechado na região, maior a volatilidade de preço dentro dela. Tiago, não entendi. Vamos lá, vamos explicar. Vamos botar a câmera aqui para a gente conversar um pouco. Imagine o seguinte cenário, tá? Eu tenho um local onde você tem muito player negociando, muito, mas muito player negociando. Então, você tem um grande interesse de compradores e um grande interesse de vendedores. Sempre que chegar naquele local, você vai ter muita gente trocando negócio.
Ora, se tem muita gente trocando negócio, necessariamente naquele local o preço vai ficar mais preso. Por quê? Porque quando ele chegar ali, vai ter um volume de negócio maior prendendo o preço ali dentro, tá? Já se eu tenho menos negócios ali dentro, eu tenho pouca oferta de negócio ali dentro, se um grande player quiser tomar um volume de negócio maior, ele vai ter que tomar várias linhas de oferta para o preço, para que ele possa tomar o volume de negócio que ele quer. Então, necessariamente, dentro dessa perspectiva, necessariamente, o preço vai ter muito mais volatilidade, porque ele tem menos gente interessada para poder segurar o preço naquela região. Como ele tem menos ordens à disposição apregoadas, o primeiro player que bater forte vai levar toda a região. Dentro dessa perspectiva, a gente vai adotar da seguinte maneira. Regiões de alto volume de negócios vão ter baixa volatilidade. Regiões de baixo volume de negócios vão ter alta volatilidade. Ora, se eu estou falando de volatilidade, eu estou falando de movimento. Se o preço se movimenta mais rápido, eu tenho uma chance maior de ganhar, mas eu também tenho uma chance maior de estopar. Se o preço se movimenta mais devagar, eu tenho uma chance menor de ser estopado, mas também eu tenho uma chance menor de ganhar mais. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar sempre com o volume e a volatilidade do preço ao nosso favor. Imagine que aqui a gente vai ter uma região de alto volume, tá? De negócio. E aqui em cima a gente vai ter uma região mais discreta de volume e aqui embaixo também, certo? E imaginemos que a trajetória do preço seja uma trajetória de alta, o preço está fazendo isso. Bateu aqui e ele volta a cair. Quando ele chega nessa região, os compradores decidem defender o preço, tá? O comprador decidiu defender o preço. Por quê? Por qualquer motivo, ele achou que era uma região boa de defender o preço. E aí você vê a associação de compradores, ou seja, alguns compradores agredindo, outros apregoando, ou às vezes um comprador só apregoando e agredindo, mas você vai ver isso de forma mais constante, principalmente quando é a favor da tendência. E você, observando isso, você vê que dá para você entrar na operação. Então, você faz sua entrada aqui e coloca seu stop logo aqui abaixo. Tiago, por que você coloca aqui abaixo e não coloca mais atrás? Porque, veja, se ele passar daqui, a probabilidade dele ficar perto é muito pequena. Ele vai estourar o preço lá para baixo. E aí, tipo, estopar mais longe ou menos longe daqui, não vai ter diferença. A ideia é estopar atrás dessa região de briga. Então, entrando aqui, o que é que vai acontecer comigo? Vamos fazer uma análise. Eu tenho uma região onde os compradores vão me defender, é uma região de alta volatilidade, de alto volume de negócio, ou seja, baixa volatilidade. O preço dificilmente vai andar rápido nessa região. Porém, se os compradores continuarem agredindo, é provável que eles retomem o mercado, porque o mercado está favorável para a operação deles. Retomando o mercado, ele não tem uma oferta de resistência grande aqui. Tiago, mas por que os vendedores não fazem essa região virar volumosa para que se defenda? Porque o vendedor sabe que defender nessa região é muito difícil. Então, a probabilidade maior é que o vendedor deixe para defender em uma região bem mais acima, onde já vai existir algum movimento de exaustão do comprador. E aí ele se aproveite desse movimento de exaustão para empurrar de forma mais fácil, ou seja, retomar o mercado de forma mais fácil. Desta forma, o preço vai estourar necessariamente quando sair dessa região em favor do comprador. E por que o comprador não realiza logo, Tiago? Porque ele sabe que aqui é a região onde dele ganhar dinheiro e não dele realizar lucro. Então eu vou estar com ele. Quando esse preço estourar, eu vou estar com ele. Até ele começar a dar sinais de que ele começa a ficar exaurido. Logicamente que vai ter uma estratégia operacional que a gente vai ver nas próximas aulas, onde eu vou acompanhando o preço, mas isso é assunto para a próxima aula. Nessa perspectiva que eu mostrei a vocês, eu vou estar com o volume de negócios e a volatilidade do preço ao meu favor. Porque eu estou estopando curto com a possibilidade de ganho longo. E eu estou estopando atrás de uma região de extrema relevância, quando o preço vai ter muita dificuldade de romper. Já
o preço, já na região de ganho, é uma região onde não vai ofertar grandes dificuldades para o preço chegar lá. Então, é aí onde eu digo que a gente tem que trabalhar com o volume de negócios e a volatilidade do preço ao nosso favor. Pessoal, sempre que eu acabo uma aula, eu gosto de deixar alguma mensagem para que o aluno entre em reflexão. E a mensagem que eu vou deixar hoje é fazer uma diferença, fazer uma diferenciação entre um operador de sucesso e um operador de fracasso, fracassado, na verdade. E essa diferença reside basicamente nas suas escolhas, nas escolhas que um faz e que o outro faz. Essas escolhas que eu estou falando são quais? É primeiro o que estudar, com quem estudar, quanto tempo eu vou me dedicar, se eu vou respeitar ou não meu gerenciamento de risco, se eu vou respeitar ou não o meu planejamento, meu trade plan, se eu vou ter disciplina. Tudo isso, pessoal, é escolha. O que eu costumo dizer é que, assim, quem escolhe para onde o preço vai é o grande player, mas quem escolhe a hora de entrar é o operador. Se você consegue identificar o momento da escolha que o grande player faz para o preço ir para determinado ponto, você tem condição de tomar a decisão de ir com ele. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez eu reforço que a gente vai ter a nossa aula online, onde vocês vão poder estar esclarecendo dúvidas, onde a gente vai poder pôr em prática, operando de fato o que a gente estudou, e vocês vão poder escolher o dia que a gente vai operar. Então não percam essa aula online, pois ela vai ser extremamente relevante. Queria eu que no meu começo eu tivesse a oportunidade que vocês estão tendo agora, ok? Um forte abraço, muito obrigado pela atenção e a gente se vê na nossa aula online. Fui!